Essa palavra gera bastante dúvida entre os usuários da plataforma. Então hoje nós vamos explicar o que é proficiência. Vamos a algumas definições. Capacidade de realizar algo, dominar certo assunto e ter aptidão em determinada área do conhecimento, obtenção de resultados satisfatórios, qualidade de proficiente, competente e que tem bom aproveitamento, pleno conhecimento sobre determinado assunto e sucessão de atividades bem-sucedidas. Então, para a gente entender um pouco melhor, vamos ver uma prova que seja questões com o mesmo peso, tá? Então, de 10 questões, se eu acertar 5, o meu rendimento é de 50%. Agora, se eu atribuir pesos diferentes às questões, como no exemplo aqui, questões que uma vale 20 pontos, outra vale 15, a outra vale 5, eu atribuí pesos diferentes às questões, como se fossem notas diferentes a cada questão. Nesse caso, o meu aproveitamento, a minha nota, foi de 35%. Então, a mesma prova, com olhares diferentes com relação à avaliação. Essas provas com o mesmo peso você encontra na nossa área de questões objetivas. A gente fala disso um pouquinho mais para frente. Uma coisa importante que você vai encontrar nas nossas questões é o grau de dificuldade delas. Quanto mais alto o percentual de dificuldade, mais difícil é a questão. Então, se a 46%, significa que 46% dos usuários erram, essa questão quando eles a fazem. Então, quanto menor, menos pessoas erram, a questão é mais fácil. Então, na proficiência, esse ponto é muito importante. Então, vamos olhar como é que funciona uma prova por proficiência. Então, aqui nós temos questões com dificuldades diferentes, e não é nota, tá? E não é valor absoluto ou acerto líquido. Cada questão tem o seu percentual, o que me deu aqui neste exemplo uma proficiência de 14%. Nós levamos vários pontos em consideração quando calculamos a proficiência de um usuário em determinada coisa. Como, por exemplo, a proficiência anterior dele, se ele não teve ainda, vai começar com 50%, eu explico depois. Acerto casual, a gente tem um índice que mede a possibilidade de chute pelo usuário. Outra coisa que a gente vai utilizar também é o erro nas difíceis e acerto nas fáceis. Isso determina a proficiência, ou o contrário, erro nas fáceis, acerto nas difíceis, se ele acertou tudo, se ele errou tudo. Sequência de acertos é importante e também a sequência de questões que são apresentadas, o que a gente chama de teoria de resposta ao item, mesma metodologia utilizada no Enem. Agora vamos olhar isso de maneira linear. Então a gente tem uma prova que pode ser avaliada por rendimento, que é diferente de uma prova sendo avaliada por nota, questões com peso diferente, que é diferente de uma prova por proficiência. Então o método de avaliação ele é diferente. Você vai encontrar provas de proficiência no nosso menu diagnóstico. Ali a gente avalia por proficiência. E você vai encontrar por rendimento na nossa área de questões objetivas. Mas por que é importante se avaliar pela sua proficiência? Vamos para a plataforma que eu vou mostrar como é que isso funciona. Aqui na nossa aba diagnóstico a gente separa as disciplinas daquele edital que você está estudando, Então, quando você clica em fazer, pela primeira vez, a plataforma vai te mostrar uma questão com 50% de dificuldade, E depois ela vai nivelar essa dificuldade de acordo com o seu resultado na questão anterior. Vamos olhar aqui uma prova que eu fiz, onde eu fiquei com 2,59%, depois uma que eu fiquei com 14%, depois uma com 58%, para vocês entenderem esse processo. Bom, e esse gráfico de evolução que você vai construindo durante seu estudo, ele é fundamental para que você possa realmente saber para onde você está caminhando, aonde você está evoluindo, aonde você precisa reforçar o seu estudo. Então, quando eu olho o meu gabarito, o que eu tenho? Essa primeira prova avaliação que eu fiz, você pode reparar que ela começou com 50% de dificuldade. Eu errei a questão,
Depois a plataforma ela me apresenta uma outra questão com uma dificuldade, ou diferente, ou igual, ou menor, ou maior, de acordo com a minha resposta. Eu acertei, ela foi e baixou meu nível de dificuldade. Entenda que nesse momento a plataforma está me conhecendo. Ela está querendo saber exatamente qual é o meu nível, para ela poder, nos próximos vezes que eu fizer as avaliações, o diagnóstico, ela possa me propor questões que estejam de acordo com o meu nível naquele momento. Agora vamos observar a segunda avaliação que eu fiz. Eu fiquei com 14% de proficiência. Na anterior era 2,59. Então, a primeira questão que vai aparecer para mim, ela é mais próxima do 2,59 do que dos 14% ou de 50%. Vai ser próximo do que eu estava anteriormente. E aqui, novamente, a plataforma está me entregando questões de acordo com a minha resposta anterior. Então ela vai fazendo esse trabalho de escolher a questão mais adequada. Se eu pegar o meu próximo exame, vocês vão reparar que eu fui acertando consistentemente, em sequência, diversas questões com dificuldades diferentes. E essas dificuldades elas foram aumentando. Eu vou mostrar isso para vocês, vou tirar essas questões daqui e vou passar para uma maneira mais visual, para vocês entenderem. Então aqui, ó, o meu primeiro exame de proficiência, eu comecei com 50%, errei, esse fez uma de outra de 50%, acertei. Então a plataforma está buscando ali aonde eu estou. Provavelmente a minha sequência não foi satisfatória, né, para o exame de proficiência, então eu fiquei com a proficiência muito baixa. Eu acertei questões mais fáceis, errei as mais difíceis e errei até algumas mais fáceis. No meu segundo exame, eu já tive uma sequência mais consistente. Então pode reparar que, primeiro que eu comecei com uma proficiência bem menor, uma de 7%, visto que eu já tinha uma proficiência anterior, e depois eu fui fazendo e tive uma sequência interessante ali de acertos nesse momento do exame, o que elevou um pouco a minha proficiência. No outro, o que ele já fez? Me trouxe uma questão mais baixa e foi aumentando a dificuldade porque a minha sequência de acertos foi consistente. Então, que provava que realmente estou evoluindo, minha proficiência aumentou. O quarto exame que eu fiz, ele começa levando em consideração a minha proficiência anterior, pode ver que foi 58%, né, a minha primeira avaliação, e também foi crescendo, né, à medida que eu fui acertando as questões. Então, uma coisa muito importante é que esses testes de proficiência, o diagnóstico, não é uma coisa para você fazer diariamente, tá? É uma coisa que você fazer depois de um certo período de estudos, que você teve um estudo, você faz para acompanhar a sua evolução. Então, assim, os cálculos por trás disso tudo que o nosso algoritmo faz, vai levar várias coisas em consideração, como eu disse lá em slides anteriores, né? O número de questões, né? A gente pega a média dessas questões, porque a gente vai calcular ali o acerto casual, né? Que é o chute, a gente tem esse cálculo também, a gente consegue fazer essa previsão de possibilidade de chute. O padrão de respostas de vocês é importante, se você erra todas, se você erra as difíceis e acerta as fáceis, né? Se você acerta as difíceis e erra as fáceis. Então, o padrão de resposta é importante e o nosso algoritmo vai calcular isso o tempo inteiro para vocês enquanto vocês estão fazendo a questão. Então, a gente usa a teoria de resposta ao item, né? Uma questão que é apresentada no diagnóstico, ela tem relação com a resposta que você deu na prova anterior, né? Então, é calculado tudo isso. E aí, o restante dos cálculos vou deixar para o nosso algoritmo, porque, além de tudo, é um dos segredos, né, da nossa plataforma e da nossa tecnologia.